Sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. E hoje eu recebo uma empresária, uma consultora de imagem que vai nos trazer muitos insights, principalmente pela imagem que a gente quer transmitir para o outro e a percepção de valor também. E eu tenho uma apresentação porque ela merece. É empresária do varejo de moda, consultora de imagem e especialista em negócios do setor. A Gisele trabalha ajudando mulheres e marcas a comunicar valor através do estilo, da estratégia e de escolhas visuais coerentes. Une visão prática do varejo com conhecimento técnico para orientar posicionamento, identidade e presença no mercado de moda. Seja muito bem-vinda, Gisele. Obrigada, que apresentação, hein? Até me senti aqui. Viu? Elevamos padrões. Estamos às alturas. Perfeito. Gisele, eu já para começar, assim, me conectei contigo através da consultoria de moda, de imagem, né? Mas eu queria trazer um pouco esse viés mais do empreendedorismo, porque tu também tem negócio na cidade, né? Como que tu embarcou nessa aventura de empreender? Como que tu virou essa chave, né, da consultoria e veio de fato para ter um negócio? Conte para nós. O negócio que é longo, a história é longa. Né? Então, eu sou formada em moda, eu trabalhei em indústrias de moda uns 17 anos mais ou menos, na parte escondidinha, fazendo coleções, trabalhando com toda a parte de produção e essa parte de coordenação de todos esses setores da moda, que é algo que as pessoas não enxergam muito. Então, eu tinha uma bagagem bem grande nessa parte. Fui para a consultoria de imagem, me identifico muito com essa questão de transformar, de transformar a pessoa de dentro para fora. E tinha um sonho de empreender. Sim. Mas o empreender é sempre muito diferente de quando você vê uma loja, você vê um provador, que a gente vê muito no Instagram hoje em dia, da realidade como ele é, números, gráficos, toda a parte de organização. Eu acredito que empreender é um desafio diário e ele nasce de um sonho. Sim. Um sonho de ter um negócio, de ter uma loja, de poder oferecer um trabalho diferenciado, uma curadoria incrível. E foi assim que iniciou, né? Lajeado, uma cidade próspera, com muitos contatos, muitas pessoas aqui. Eu pensei, olha, Jorge Bischoff aqui vai ser muito legal, tanto porque a cidade merece uma marca, né, como a Jorge Bischoff, e também porque eu queria, sim, trazer um atendimento diferenciado que unisse um pouco dessa questão da consultoria de imagem, da moda, que é a minha vertente principal, e trabalhar o varejo. O varejo que é... Quem trabalha com varejo sabe que é desafiador, né? Sim, extremamente desafiador. E a gente percebe que tu não só empreende, mas como tu ajuda outros empresários, empreendedores que querem vir para o varejo a terem essa visão de negócios também, né, Gi? Porque a gente vê, assim, uma coisa é a gente se identificar com moda, gostar, né, como tu bem trouxe. A outra coisa é tu ir ali no dia a dia de ter um negócio, né, de ter, muitas vezes, colaboradores, então tu tem os funcionários ali para pagar também, tu tem metas do mês. Conta para nós como que funciona esse teu olhar para ajudar outros empreendedores que também desejam atuar nessa área. Como eu tenho muito contato, como a minha loja é uma franquia, eu tenho muito contato com outros franqueados de todo o Brasil. Então, são mais de 100 franquias da Jorge Bischoff. Tenho contato com vários, então, em várias oportunidades de showroom, oportunidades também de encontro de franqueados. E eu percebo que existem várias dores nesse mercado, nesse segmento específico. E, trazendo para a nossa realidade aqui na cidade, eu percebo que tem muitas pessoas que desejam empreender na moda, com uma loja de roupas, acessórios, algo nesse sentido, mas são de outras áreas. Sim. Veio de uma outra área e agora o que eu faço? Eu gosto de moda, que primeiro tem que gostar para poder empreender naquele segmento. Gosta, mas e daí o que eu faço agora? Como que eu vou montar uma coleção? Quando você tem uma loja, você vai montar uma coleção para ti, uma curadoria que você vai fazer escolha de peças. Então, começa aí mix de produto, escala de preços, essa pirâmide. Como que você vai trabalhar isso dentro do teu negócio, especificamente? Sim. Então, eu vi que é um nicho que as pessoas não costumam falar. Eu tenho uma visão diferente porque eu já trabalho com moda toda a minha vida, tenho a formação em moda e depois a pós-graduação também em gestão de negócios de moda, que me trouxe um olhar além do gostar da moda,
mas também do planejamento. Tudo começa por escolhas bem feitas de produtos que você vai ter na tua loja, saber quem é teu público-alvo, entender um pouco dessa questão da consultoria também, tipos de corpos que vai trabalhar, modelagens, tecidos, composições. Então, tem uma vasta gama de informações que elas escapam do gostar de moda. Sim. Elas são mais profundas. E eu trago isso em forma de alguns workshops com empresárias da moda, empresários que trabalham nesse segmento, mas que não têm esse conhecimento profundo da moda, porque nem todas as pessoas são formadas em moda para trabalhar nesse segmento. E eu trago através de workshops ou então aulas online, onde eu possa estar trazendo esse assunto de uma forma geral. E, claro, pode sim ser feita a contratação de consultoria para trabalhar dentro daquele negócio específico. Por exemplo, um lojista, uma pessoa que trabalha com roupas. Às vezes a pessoa é formada em outra área. Eu sou advogada ou eu sou uma fisioterapeuta e estou trabalhando com moda agora. Gosto, me identifico, mas eu quero aprender mais. Quero fazer as minhas coleções assertivas, quero ter um estoque bem regulado, um estoque saudável é a alma do negócio, porque é dinheiro parado muitas vezes. Sim. E quando a gente trabalha com moda, tudo é muito volátil. Tem o timing certo para cada coleção, para cada estilo de produto. Então, se você não vender naquele determinado período específico aquele produto, ele não vai mais ter o mesmo valor. Então, você vai ter um estoque parado com produtos que você não consegue escoar. Então, tudo isso eu vou trazendo de uma forma bem didática e dinâmica, como eu trabalho a vida inteira com isso, para que eu consiga também facilitar a vida de outros lojistas e pessoas que trabalham no varejo. Sim, e essa questão que tu traz do estoque bem interessante, porque a gente vê ali as coleções agora de verão, né? Mas certamente tu já está começando a se programar para no início do ano comprar o inverno. Então, se a gente não tá com isso muito bem desenhado e alinhado, é como tu disse, vai estar dinheiro ali parado, não está circulando. E aí tu vai precisar investir de novo e o dinheiro vai estar ali. E nesse jogo, Gisele, que eu vejo que muitos negócios fecham, inclusive, né? Porque aí estão comprando, não está entrando. Ou muitos que eu já observei também, quando o cliente parcela, tu não recebe tudo ali, né? E ele já entende que aquele valor ali vai entrar dentro do mês. E, na verdade, ele vai ser diluído conforme vai entrando umas parcelas para ti. Então, tu tem que ter muito domínio disso, enquanto negócio, para não acabar numa verdadeira frustração, né? E aí, como é que tu vai comprar a próxima estação se tu tá com essas questões ali? Então, muito necessário esse teu olhar de empresária para trazer a realidade do mundo da moda, né? Eu ouvi uma vez do Joel J, ele dizia assim, que nem tudo que a gente gosta é realmente o que a gente deve empreender, porque não é um hobby, né? Empreender não é um hobby. Não, jamais. Então, a gente realmente tem que ter esse entendimento muito minucioso, né? Da onde tu tá atuando, e aí tu traz na tua fala o cliente, né? A gente precisa conhecer o nosso cliente. O comportamento dele, o que ele vê valor, o que ele não vê valor. E eu sei que tu trabalha forte nisso também, né? Porque hoje, quando tu vai na tua loja, tu tem toda uma experiência por trás do atendimento. E eu queria que tu falasse sobre isso também. Vamos lá. Essa questão de estoque, ainda só para ressaltar um pouquinho mais, porque é muito importante. Muitos empresários, lojistas, pessoas do varejo deixam aí o dinheiro lá estocado, digamos assim. E esse cuidado para o estoque, para as compras bem feitas, tudo começa por ali. Sim. Se você não tiver um cuidado, tiver uma curadoria bem feita e um estoque enxuto, você não vai ter como girar. O estoque que ele está inflado, ele é um problema. Porque aquele valor não vai ser o mesmo markup que quando você comprou o produto. Sim. E o que você falou também de, o meu gosto, pode ser que o teu gosto não vá vender. Então, não é... Eu sempre... Uma sugestão que eu já deixo assim para quem está ouvindo e que faz compras nessa área da moda, agora a gente já está comprando, a gente está no verão, novembro, o auge, né, do verão, vem Natal, vem tudo isso, mas a gente que trabalha no varejo já está comprando o final do inverno, lá na frente. Então, não dá para ser uma pessoa que vai se surpreender com as belezas, com as tendências que vêm e vai se exagerar nas compras
né? Tem que ter uma escala de produto muito bem delimitada. A pirâmide, conhecer a tua persona, o teu público, para que você faça compras assertivas. Nem tudo que está ali você vai precisar comprar. Perfeito. Eu digo, nem todas as lojas vão ter todos os produtos de tendência, elas vão ter aquele produto específico para o seu público. Isso que faz girar, isso que faz o negócio acontecer. E o atendimento diferenciado, ele traz uma bagagem de conhecimento acerca do nosso cliente que favorece muito na hora da gente fazer essas compras, para as compras serem certas, para que você coloque o dinheiro em lugar certo, para que ele venda no tempo certo e esse valor, esse dinheiro que você investiu, ele retorne da forma correta, porque nenhum negócio ele se sustenta se ele não vender no tempo que tem que vender. Sim. Ninguém vive só de liquidação. Liquidação, assim, é muito complicado para quem trabalha com a moda, que ela é muito volátil, porque é um valor que não retorna como deveria retornar, e você tem um encargo muito grande de impostos, você tem custos de loja física, tanto online, você tem os custos que você tem que manter. Sim. E para que isso aconteça, você tem que vender o produto no tempo certo. Sim, perfeito. Não, a liquidação ela pode ser linda para o consumidor, mas para quem é ali que precisa pagar os insumos mensais é terrível, né? Porque daí tu já está vendendo abaixo da tua margem, né? Lucro praticamente nenhum. Então, sim, a gente precisa observar isso. Achei excelente a tua colocação, porque realmente é isso que vai fazer com que as pessoas têm negócio, consigam crescer, eles escalar. Daí a gente entra nessa parte da escala, né? Porque a gente só escala quando realmente está com a base muito bem alinhada. E essa questão das tendências que tu trouxe na fala também é importante de dizer, né? Porque às vezes o teu cliente ele não valoriza aquela coisa que está em alta ali, e aí tu quer trazer ele para a loja só porque está em alta, é a febre do momento, mas o teu cliente não compra isso, né? Aí tu vai comprar e vai deixar o negócio ali estocado, que daqui a pouco nem saia. Então é importante olhar para isso também, né, Gisele? Muito importante, porque é se deslumbrar quando tu vai num showroom, tu vai fazer as tuas compras, tem toda uma apresentação. Então, tu vai se deslumbrar naquilo ali, tu vai achar, isso aqui vai vender, isso aqui, né? Mas eu digo, trabalho de aposta. Apostar é uma coisa que você não sabe como vai ser lá na frente. E essa aposta tem que ser o mais assertiva possível. Qual que é a maioria dos produtos que tu vende? O que mais girou no teu estoque? Tem que estar na ponta da língua de quem trabalha com varejo. O que tu mais vendeu? O que não vendeu? Grades, por exemplo, de roupas ou sapatos, enfim, o que você for trabalhar, tu tem que estar com isso na ponta da língua, tem que saber. Se você não sabe, já temos um erro aí, que tem que entender, porque essa parte é muito importante para que você consiga aplicar o dinheiro de forma certa, para que o teu cliente consiga consumir aquele produto que ele está esperando, que nem sempre vai ser a tendência, tem que entender qual a porcentagem de tendência de produtos inovadores que você vai ter dentro da tua loja, para fazer um atendimento maravilhoso. Senão a cliente vai chegar lá e não vai ter nada que agrada a ela. Sim, é bem isso. O cliente tem que estar no centro das decisões ali, né? E essas informações precisam estar claras. A gente tem que ir com clareza, né, Gisele? Porque senão é bem como tu disse, é muito emocional a venda ali, né? Aí tu entra no encantamento, tu acha que aquilo ali vai ser arrasador dentro do teu negócio e, na verdade, não é. Não é. Então, sim, tem que ter esse jogo de cintura, né? E, Gi, falando um pouquinho mais na questão, então, da consultoria de imagem, né? Que foi por onde a gente se conectou. A gente sabe que, às vezes, não precisa nem abrir a boca, né? A imagem, já nos 3 segundos, alguns dizem que é 7, a gente já tem ali uma pré-análise da pessoa, né? Quando a gente entra nessa parte, assim, da imagem, o que tu poderia trazer de insight essa jornada, tanto tempo, né, que tu trabalhou já vendo muitas pessoas, que tu poderia trazer de insight? Comece olhando por aqui quando a gente fala em imagem. Primeiramente, a gente veio de um período onde a consultoria de imagem ela estava trabalhando com alguns moldes muito ajustados, digamos assim. A pessoa tinha que saber seu estilo, a pessoa tinha que se encaixar em alguns formatos para que ela conseguisse seguir com a sua parte profissional. Mas eu quero ir além. A moda ela é uma expressão da sociedade. Então, a gente vai, sim, trabalhar
observando as tendências, a forma de consumo, o comportamento das pessoas. Isso é global, não é só algo restrito a uma cidade específica, né, do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas é global, a gente está de olho em tudo. Então, muitas vezes o que está acontecendo lá na Europa já está acontecendo aqui também, de uma forma um pouco diferente, porque toma um pouco dos ares da nossa cultura e a gente vai trazendo nossa personalidade. Então, olhar a moda como uma expressão, entender o que ela está nos entregando nesse momento. Sim. Não que a gente vai consumir tudo que aparece, mas entender o que a moda está jogando para nós como informação de comportamento da sociedade. Perfeito. Então, a gente veio de uma época onde tinha muita alfaiataria, muito blazer, a mulherada estava toda ela alinhada na retidão dessas peças, até para transmitir um visual um pouco mais sério, mais responsável e ter uma certa competir com os homens. Era algo meio assim. Agora a gente já vem para o ladylike, a mulher um pouco mais feminina, a mulher com o cabelo mais alongado. Eu já transitei dentro dessa questão das tendências de comportamento da moda. E a gente usa isso como um recurso visual. Sim. Então, entender, primeiramente, se você está dentro do contexto atual da sociedade. Porque não dá para a gente trabalhar com pessoas, que todo mundo trabalha com pessoas. Sim. É com vendas, é com várias áreas que a gente atua. Entender se você está atualizado no momento, para não estar com aquele visual careta, antiquado, porque está usando uma estratégia de imagem que já passou. Então, isso é bem interessante. Não comprar tudo, não é sobre consumo, mas sobre adaptação do seu estilo para o momento atual que você está vivendo, para que você também transmita que você está ligado às tendências, que você sabe o que está acontecendo, porque é tudo muito global. Sim. Então, você também vai mostrar que você está junto com tudo que está acontecendo nesse momento. Então, a gente vê que a moda vem para essa ideia mais feminina agora. Então, entender como usar isso dentro da tua área profissional, sem vestir um personagem, para que você consiga ser você mesma, mas usando os recursos para atualizar o teu visual. Sim. Isso vai trazer também um visual mais inovador, um visual de uma pessoa que está atenta a todas as mudanças do mercado. A gente não tem que ficar pensando assim, eu vou usar um blazer porque eu vou ficar mais séria, porque, né, acredito que a gente tem que entender, eu entendi o que tu trouxe, né, de olhar para o que tá o comportamento e adaptar para a nossa essência, isso, né? Se a gente não vai conseguir transmitir aquilo que a gente verdadeiramente quer passar para o outro. E essa questão da percepção do valor é muito isso. Eu sempre fui uma pessoa da alfaiataria, né? Então, tu vai me ver praticamente todos os dias com alguma peça porque faz parte de mim. Não adianta eu querer tirar. Mas a gente vai construindo diferentes formas de usar ela para ficar mais casual, para ficar mais sociável, né? Mas, de fato, eu não estou fazendo um personagem, porque aquilo ali sou eu. Agora, o que eu vejo muitas vezes é se posicionarem utilizando aquele hype ali do momento para fingirem ser o que não são. E aí, muitas vezes, se perdem nessa narrativa e o outro percebe, né? Então, a importância também da gente cuidar essa questão do que a gente está causando no outro, quais são as percepções. Porque daí entra num outro aspecto, né, Gisele, da questão dos ruídos, né? Uhum. Porque eu tenho que estar coerente naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou transmitindo e na imagem que eu estou passando para o outro. Porque se eu estou dizendo que eu sou uma coisa, mas não está comunicando isso, cadê a coerência, né? E aí se perde muito credibilidade, autoridade. Eu queria que tu falasse um pouco mais nesse sentido, assim, de mulheres, de marcas que te buscam para pensar no posicionamento, né? Em como elas querem ser vistas, querem se destacar. Eu queria que tu conversasse um pouco mais sobre isso. Na verdade, todos nós somos uma marca pessoal. Temos em nós o nosso cartão de visitas, a nossa vitrine, o primeiro contato é com a nossa marca. E não é só fisicamente, é virtual também. Sim. Tem a questão das redes sociais, que a gente está se expressando ali, e o que a gente coloca ali, como a gente se mostra ali, já começa por ali. Porque hoje em dia a gente não vai pegar o telefone e vai ligar para uma pessoa ou vai marcar uma chamada. A gente vai direto para o Instagram, muitas vezes, dar uma olhadinha como é que aquela pessoa é, o que ela está fazendo, o que ela gosta. A gente já tem um perfil por ali. Então, começa aí, tá, gente? Não é só o nosso ser físico, a gente tem o virtual também, tem que tomar cuidado. O que está colocando ali, como você está lidando ali, para que você não seja uma pessoa nas redes e outra pessoa no real, no pessoal.
E tudo que a gente está vestindo, que a gente está fazendo, tanto a parte de comportamento, gestual, tudo isso vai comunicar. Então, muitas vezes a pessoa quer transmitir uma mensagem, mas o comportamento vai sabotar ela. Vai ser um ruído de imagem. Então, não é só a roupa, não é só acessório, não é só a casca, digamos assim, mas é a essência. Então, tudo isso tem que estar conectado. Por isso que eu trabalho muito nos meus breves e poucos atendimentos hoje em dia, por conta, né, do varejo, que toma bastante investimento de tempo. Eu trabalho muito o interno para que a pessoa consiga expressar aquilo que ela é, não construir algo que não faz sentido com a sua verdade. Porque tu vai encontrar essa pessoa no mercado, tu vai encontrar essa pessoa em outros ambientes que não é só no trabalho e ela vai ser outra pessoa, tu não vai reconhecer muitas vezes. Já aconteceu com alguém de não reconhecer uma pessoa? Verdade. Ou tu vê na internet, depois tu vê pessoalmente, tu pensa, será que é a mesma pessoa? Verdade. Ou a foto do WhatsApp está com tanto filtro que tu não reconhece a pessoa quando tu vai fazer o atendimento. Já me aconteceu, porque como eu atendia em outra cidade, muitas vezes eu chegava no lugar de atendimento, chegava na recepção, era um salão bem renomado lá na cidade de Erechim, e eu olhava assim e pensava, quem que é a minha cliente? Porque a foto aqui eu não consigo imaginar qual seja. Eu tinha que chamar pelo nome, daí alguém levantava, daí eu via que era a pessoa, porque a foto tinha filtro, tinha um monte de efeito, estava com uma maquiagem de um evento que a pessoa foi, daí naturalmente, aí no real não era a mesma pessoa. Então, isso já quebra totalmente essa questão de credibilidade, de você conseguir construir um laço, se conectar com essa pessoa de verdade. É verdade. E veja que a gente às vezes não percebe isso, né? Porque tu quer colocar a melhor foto ali. E será que ela está realmente traduzindo aquilo que tu é? Perfeita colocação, porque já aconteceu muitas vezes. E se tu se vende através do digital, e isso acontece com o teu potencial cliente, o que ele vai pensar de ti, né? É tudo muito maquiado, é tudo muito enfeitado, tudo muito feito. Não é o real. Como hoje eu estou aqui, eu vim como eu sou todo dia. Né? Então, não tem algo além do que é o todo dia. Não que a gente não possa em algum evento específico, né? Mas a gente tem que ser o mais real possível para conseguir conectar. Falar da forma que você geralmente fala com as pessoas. Se você não tem uma fala que você gostaria, isso é muito importante. Cuide, se treine, estude para que você fale de uma forma que você vai realmente conseguir se conectar com as pessoas, que você vai ser o teu real em todos os momentos, Sim. mas de uma forma lapidada. Por isso que o desenvolvimento é tão importante. Não é só a casca, não é só a roupa, não é só os acessórios, mas é a forma como você coloca todos os elementos no teu visual para transmitir, para comunicar aquilo que você deseja, o teu gestual, a tua forma de falar, tudo isso vai comunicar, um conjunto, não é só a roupa. Perfeito. Então fica muito claro que não é só o estilo pessoal, como a gente ouvia muito, né? Que é, tu tem um estilo clássico, estilo elegante. E então não é isso, é ligar todos esses pontos, né, da tua essência, do quem tu é verdadeiramente interno, quando ninguém vê, né, conseguir transmitir isso para o outro. Aí começa a criar um posicionamento e aí vem toda a parte do valor percebido também, né? Tu vai criar o posicionamento porque tu vai desenvolver o teu eu em todos os pilares, né? Comportamento, gestual, visual, tudo isso tu vai desenvolvendo e tu com certeza vai crescer como pessoa tanto na parte lá que ninguém enxerga, quanto na parte que as pessoas estão vendo. Porque é um conjunto todo e é uma única pessoa, é uma marca pessoal, mas é uma pessoa que está ali. Então, tudo isso tem que estar muito conectado e é muito profundo. Então, vai muito além só do que a gente está vendo, senão não se sustenta. É verdade. Sabe que eu te acompanho, né, há muito tempo e tinha algo que eu achava muito legal, que era a morfologia que tu fazia, né? A análise do rosto ali. E eu ficava assim, só esperando os vídeos para ver a tua análise. Né? Se tu pudesse falar um pouquinho também sobre isso, porque é muito disso. Às vezes a gente não tem consciência nenhuma. A gente até acha que está fazendo, né? Mas não tem a consciência do que o outro está percebendo. E aí é aí que entra exatamente isso, né? Se tu não está entendendo o que o outro está vendo, tu pode estar fazendo sinais que não são os que tu queria, né, passar. Exato. Pode ser bem isso. Então, a morfopsicologia, ela trabalha através de uma visão muito aprofundada da face da pessoa.
Então, é diferente do visagismo, que vai trabalhar o externo, o cabelo, essa questão para você comunicar o que você deseja. Na morfopsicologia, eu analiso os traços do rosto, separo o rosto em lado do presente, lado do passado, e ali eu vou entendendo mais sobre aquela pessoa, porque cada traço do rosto traz alguma questão emocional. Então, dá para entender se a pessoa é uma pessoa mais reflexiva, se ela é uma pessoa mais explosiva. Isso é muito interessante até na hora de fazer contratação de pessoas. Perfeito. Porque você entende se aquela pessoa é mais rápida ou se ela tende a ser um pouco mais introspectiva, comunicativa ou não, mais emocional. Então, você consegue ter um contexto geral e os traços do rosto, especificamente, eles já conseguem trazer informações sobre aquela pessoa. Se tem algum trauma, tem alguma coisa mal resolvida em alguma das áreas, não vou saber dizer assim especificamente o que é, mas a área eu posso ter o apontamento para poder entender melhor. E a gente consegue, através de tudo isso, perceber de fato como a pessoa ela é percebida pelos outros lá no inconsciente. Porque quando a gente forma aquela primeira impressão das pessoas, não é porque a gente está consciente, eu quero ver isso, eu quero ver cada pedacinho do rosto da pessoa. Sim. Não. A gente olha para a pessoa e sente alguma coisa. Essa sensação, a gente vai ter o entendimento. Qual é a sensação que você está passando para as pessoas? Então, eu faço toda essa análise e trago, então, esses insights para que, através deles, possa-se trabalhar alguns quesitos. Por exemplo, características de uma harmonização facial. Pode ser interessante em alguns casos, em outros casos talvez nem tanto. Então, eu vou trazendo o que cada alteração facial poderia trazer como uma tendência de comportar-se diferente. Isso é importante para que as pessoas nos percebam de outra forma, da forma que a gente quer, e também para que a gente, ao se olhar no espelho, se aproprie dessa imagem. Perfeito. E consiga também se comportar de uma forma diferente. Vou citar um exemplo que talvez fique mais fácil de entendimento. Sim. Uma cliente... Ela veio a mim e falou: eu quero fazer um preenchimento labial, eu quero melhorar meu rosto, Ela veio com esse intuito estético. Porém, olhando e entendendo que ela era muito emocional, então, se a gente aumentasse o volume dos lábios dela, a gente poderia deixar ela um pouco mais, uma expressão um pouco mais rápida, falar sem pensar. E como ela já era muito emocional, talvez isso seria uma bomba relógio. Entende? Para a questão de trabalho dela, a questão, naquele momento específico, não era tão indicado assim por essas questões de falar sem pensar. Então, é todo um estudo que se faz através de um rosto para trazer essas informações. E a maquiagem também é um recurso muito interessante, uma aliada para criar contornos, luz e sombra no rosto, deixar o rosto um pouco mais forte se a pessoa precisa se posicionar, ou um pouco mais delicado se ela precisa mais relações com pessoas. Então, são vários aspectos que são analisados dentro da morfopsicologia para trazer insights, mas tudo isso é colocado, é trazido, não é imposto de forma alguma, para que a pessoa possa tomar as decisões por ela e fazer algumas alterações, ou enfim, capilares, ou de sobrancelhas, o que for ela fazer. Sim. Liberta a gente ter o entendimento das nossas informações, das nossas características, e eu sempre penso que uma pessoa com autoconfiança em dia e que se olha no espelho e acredita em si mesmo consegue se vender com muito mais facilidade. E eu te trouxe esse ponto porque pensando principalmente em quem trabalha com a internet, com o digital, né? Porque aqui nós estamos frente a frente, né? A gente consegue perceber, sentir, mas muitas vezes pelo digital é difícil de conseguir gerar essa sensação no outro, né? E aí, como a gente desperta nisso, a nossa imagem, ela vai sempre chamar atenção. E se a gente não tem pleno domínio do que a gente está comunicando, pode estar comunicando muito errado e não é aquilo que tu quer passar, né? Então, é muito importante ter esse entendimento. Eu fiz contigo também a colorimetria, né? E é libertador, porque eu era uma pessoa, Gisele, que eu sempre vivia de preto. Porque eu achava que o preto era a única coisa que ia me transmitir autoridade, né? E talvez porque eu estava muito no ambiente masculino na época, enfim. E hoje eu já consigo usar outras cores. Claro que eu não sou uma pessoa de cores muito vibrantes, porque não conecta muito comigo, mas já consigo sair do preto e me sentir bem saindo do preto. Então é legal a gente ter
conhecimento sobre nós justamente para te trazer mais essa segurança que ela é tão importante, né? Às vezes a gente quer falar de percepção de valor, de quero vender high ticket, né? Mas se tu não tá bem resolvido nem contigo e tu não sabe o que as tuas expressões estão causando no outro, como tu quer chegar nesse outro nível, né? É importante até para poder explorar algo novo. A gente não tá aí para ficar sempre do mesmo jeito a vida toda. A gente pode mudar, a gente pode ser várias versões no mesmo dia, a gente pode se adaptar a um dress code diferente, a ocasiões diferentes. Eu vejo que tu estás com acessórios diferentes, talvez, do que tu fosse usar um tempo atrás, quando a gente se conheceu. Sim. Então, tu vai trazendo, vai lapidando a tua imagem. E isso é autoconhecimento. Sim. Então, começa com uma análise, com algo que você vai investir, vai se presentear. Eu sempre falo que é um presente que você vai se dar, um momento que você vai parar para pensar sobre as cores que valorizam o teu subtom de pele. Talvez tu não queira usar as cores da cartela, mas tu sabe quais são elas, tu sabe como fazer para equilibrar, para compensar. Então, tu ganha uma liberdade para poder escolher. Sabe? Tendo um conhecimento, uma noção ali das cores que são mais interessantes para a harmonia daquela pessoa. Então, isso é muito importante, você ter liberdade. E isso vem através do autoconhecimento. Vem, perfeito. E Gi, pensando na tua marca pessoal, assim, né? Quando que foi que tu deu aquele estalo, assim, nossa, minha marca, ela tá começando a influenciar para dentro do meu negócio, tô conseguindo gerar novas oportunidades para dentro dele. Quando que tu viu esse momento? Olha só, quando eu comecei a trabalhar com consultoria de imagem, eu ainda residia na cidade de Erechim. E lá eu comecei a ser vista, porque tinha que falar sobre a consultoria de imagem, né? Nunca tinha colocado a cara na internet. Precisava falar sobre esse assunto novo, ninguém sabia o que era. Fui uma das pioneiras na cidade, montei um escritório, o pai falava, ela é louca, ela está fazendo o quê? Ela acha que é doutora, montando um escritório para trabalhar com o quê? Porque ele não entendia o que era a consultoria de imagem, não entendia o que era esse direcionamento. Então, isso acontece muito em cidades interioranas. Sim. E nesse falar nas redes sociais, algumas marcas viram que era interessante também utilizar esse conhecimento e fazer um provador de uma forma diferenciada, mostrar o produto de uma forma que trouxesse e agregasse mais valor, e foi aí que começou tudo isso, lá em Erechim ainda. Então, já faz muito tempo que eu apareço nas redes. E hoje eu trabalho com o meu negócio, com a loja, mostrando a realidade dos looks. Muitas vezes aparece alguém e fala, mas a George Bishop não era mais clássica, mais assim, aquela mulher mais conservadora? Mas olha como a Gi consegue montar os looks e ela traz para outras realidades, é mais criativo, fica mais jovem ou fica mais sensual. Então, você consegue trabalhar desde que você saiba como você quer comunicar aquele elemento. Então, eu uso muito isso para mostrar os produtos da minha loja ou de algumas lojas parceiras. Nesse momento, eu estou sem fazer esse trabalho de influencer especificamente, mas a gente sempre influencia todos os dias com a nossa vida real mesmo. E eu trabalho mostrando isso, como eu monto meus looks. Vai ver lá um vídeo meu de look, que eu estou usando os elementos lá da loja, eu vou estar assim na rua. É o que eu sou realmente. Então, acredito muito na verdadeira influência, não naquela montada para ser um banner, mostrar um produto. Eu acredito no real que funciona, que Sim. conecta de verdade. Sim. A verdadeira influência, eu também acredito nisso, eu tenho falado muito que é quando a gente vive direto aquilo ali, né? A gente influencia genuinamente, porque tu não tá inventando algo, não, aquilo ali faz parte da tua vida. E intencionalidade, né? Te ouvindo falar, não me vem outra palavra senão essa, intencionalidade. Como eu quero mostrar isso? Isso serve para um produto, isso serve para uma pessoa, isso serve para um serviço, porque é a partir disso que o outro vai começar a ter percepções também, né? E a gente precisa ser intencional. E aí tu traz ali da tua cliente que é mais clássica, mais conservadora, que eu me identifico também, mas tu traz peças que às vezes eu percebo, nossa, essa peça aqui ela é diferente, foge do que eu não tenho, mas ela se enquadraria no meu perfil também. Então é legal da gente perceber, tu usar todo o teu conhecimento ao teu favor, né? E mostrar para nós, olha, é possível. É só tu fazer assim, jogar assim. Então, é importante também ter essa visão, né? Não só tu foi ali anos de moda, mas como empresária também, né? E é nesse ponto que eu quero trazer. A gente precisa ser intencional. Pensar, né? O provador. Ninguém compra uma blusa ou um sapato ou uma bolsa. Hoje eu vou sair para comprar uma bolsa. Não, tu vai sair porque tu precisa daquela bolsa ali para um evento, tu precisa dela para trabalhar. Então, se a gente começa
ser mais intencional nesse sentido também, né? Na hora de mostrar o produto, olha, tu sabia que isso aqui é interessante, né? Na tua correria ali, tá no dia a dia, ela cabe XYZ, tu não precisa ficar se preocupando, joga aqui. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a intencionalidade. A gente é intencional em todos os momentos, até quando a gente não quer ser. Quando a gente não quer comunicar nada, a gente está comunicando alguma coisa. Exato. Então, pense que, ao invés de não pensar que não está comunicando, comunique da forma certa. E isso acontece com a nossa marca pessoal, como a gente é no nosso dia a dia, nas redes sociais, como a gente se veste, se porta, mas também acontece quando a gente fala de produtos. Produtos, hoje em dia, eles têm que gerar um desejo. E eles têm que ser vistos, na realidade, numa forma de uso. E dentro de uma profissão, de uma ocasião, de um sonho que tu vai viver, de uma viagem, tu tem que se identificar com aquilo. Então, eu falo sempre sobre provador inteligente, que é mostrar a peça de formas diferentes, em composições diferentes, com as roupas diferentes que eu vou usando no meu dia a dia, para que as pessoas possam se identificar e entender que todas podem tudo, desde que você saiba o que quer comunicar e como você vai compor esse look. Nada é um elemento isolado. Por exemplo, uma bolsa, ela não vai estar isolada no look que vai comunicar, ela vai ser a bolsa de autoridade do teu look. Não, depende da roupa que você vai colocar. Se colocar uma bolsa mais estruturada, com uma roupa bem leve, mais delicada, você vai estar comunicando uma sofisticação. Se você colocar uma bolsa estruturada com uma roupa toda em linha reta, você vai estar comunicando uma autoridade. Então, depende do contexto. Eu sempre falo, não é um item isolado que constrói uma imagem e que traz a intenção. A intenção, muitas vezes, está no detalhe, e sempre está lá no detalhe. Perfeito. É um acessório que você vai utilizar, é a forma como você vai fazer a finalização do teu look, é a forma como você vai personalizar uma bolsa, que pode ter um charme pendurado, é a forma como você vai usar um detalhe numa maquiagem. Então, são detalhes que trazem personalidade e a intenção de fato. Sim. E aí entra numa linha muito tênue, né? Entre quem se veste com intenção estratégica e quem se veste para impressionar. E eu queria que tu falasse qual que é o maior erro, né? De quem quer se investir para impressionar e não para ter uma intenção estratégica. Impressionar é um personagem, na verdade. Não vai ser fora disso, porque a pessoa não vai conseguir sustentar uma coisa que não é real por muito tempo. E impressionar. Hoje em dia, a gente trabalha muito com essa questão de comparação. Redes sociais é bom e ruim ao mesmo tempo, depende de como você encara tudo isso. Eu vejo que as pessoas têm ficado, às vezes, menos tempo nas telas olhando para tentar fugir um pouco também dessa questão de comparar-se. Porque ali não vai ser colocado nada que está feio, perrengue, a realidade, de fato, do dia a dia, que alguma coisa não deu certo, não vai estar colocada ali. Então, se você abrir ali, você está num dia que não está tão bom, você vai ver só coisas maravilhosas e bonitas e você vai começar a se comparar e pensar, só minha vida que não dá certo, as coisas aqui que não funcionam. E daí pensa assim, mas será que isso é real ou não é real? Será que é um personagem ou não é? Está impressionando todo momento, mas será que essa pessoa que está impressionando a todo momento, ela é assim, de fato? Então, tomar cuidado com o que você vê nas redes, que ali é um veneno, muitas vezes. Mas, sim, para impressionar, tem muita gente que coloca ali aquele look, coloca todo, mas, na realidade, não é isso, como a gente falou antes, né? De encontrar a pessoa na rede social, encontrar fora e ser a mesma pessoa. Então, observe. Observe no cotidiano, na vida real, como que é o comportamento das pessoas que impressionam. Porque eu acredito que todo mundo está querendo se conectar com o real, Sim, de fato. Sim. E a internet ela é importante porque te traz visibilidade, te faz com que se conecte muito mais pessoas, né, do que às vezes passar ali na frente da tua loja, por exemplo. Mas tem muito disso, a gente precisa entender, ter essa linha. Essa aqui realmente é aquilo que está dizendo. Essa aqui não, essa aqui é uma especialista do ChatGPT, né? Então, a gente tem que ter essa visão, porque é cada vez mais pessoas frustradas também, né? Não só a questão da comparação, porque principalmente para nós mulheres, né? É muito disso. Nossa, cada vez que tu vai conversar com um profissional, tem essa linha, né? E automaticamente a gente se compara, é natural do ser humano a gente se comparar. E que bom, porque a gente tem que puxar o próximo nível, né? Mas ter essa questão de, será que é isso aí mesmo? Ou será que só não é uma grande encenação, né? Ou uma grande narrativa, porque muito se fala de narrativa, né? A gente tem que construir histórias em torno daquilo que a gente quer contar, e sim, a gente precisa, mas será que não é só algo fictício, né? Para te passar o cartão ali e depois se frustrar lá na frente?
E muitas vezes a gente compra da pessoa porque ela está transmitindo uma imagem que impressiona e tu acha que ela sabe muito. E aí quando tu entra dentro do ecossistema, tu percebe que não é nada daquilo e aí vem uma frustração atrás da outra, né? Então essa é uma pergunta mais provocadora nesse sentido, assim, porque eu vejo muita gente frustrada, Gisele, e muita gente se comparando com quem nunca construiu nada, só vive de aparência, né? Então a gente tem que ter essa linha muito tênue, assim, né? E ter a clareza do que isso aqui vai, isso aqui não vai, o que é para mim e o que não é, né? Eu acredito que hoje, até com o chat GPT e tudo que a gente tem de ferramentas para utilizar, todo mundo é especialista em tudo. Sim. Mas ir a fundo mesmo para entender. Porque, como eu falo de moda, eu tenho formação em moda, tenho especialização, fiz vários cursos e me aprofundei nisso. Então, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Porém, eu não tenho propriedade para falar sobre, talvez, alguns outros assuntos. E, hoje em dia, todo mundo é especialista de tudo, né? Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado de observar para quem a gente está dando palco hoje em dia. Porque a gente tem o poder de não fazer isso ir para frente. Então, a gente tem o poder de escolher o que a gente quer acompanhar, escolher o que a gente quer assistir e ser mais observador. Eu não digo nem crítica, né? Porque crítica a gente já está cheio, mas observador e escolher melhor os conteúdos, as pessoas que você observa, entender se tem uma consistência, uma constância. Essa palavra é muito importante, constância. É verdade. Isso serve para tudo, né, Gisele? Uhum. Porque não adianta a gente começar hoje hoje não foi legal, hoje eu não tive o engajamento, hoje eu não vou mais fazer isso. Não, a gente tem que ser constante. Quanto mais constância a gente tiver, melhor a gente vai se portar, inclusive, porque a gente vai ficando bom com o tempo, né? E é aí que o cliente lembra. Quando ele está te vendo repetitivamente falando sobre aquilo que tu faz. Se a gente resolve fazer hoje e amanhã não faz mais, assim, mas que trabalho é esse, né? Eu tive uma cliente que veio na loja, não vou recordar o nome dela, ela falou assim: eu vim porque eu fiquei curiosa para saber se os looks que tu estava montando no teu Instagram, que tu posta o look do dia, às vezes, se tu estava usando realmente ou era só para mostrar no vídeo. Daí eu falei, não, eu estou aqui o dia todo trabalhando com a roupa que eu estava hoje de manhã no vídeo. Então, como as pessoas gera dúvida, pensa, mas será mesmo que é assim mesmo? Então, ela veio conferir, e deu o confere dela e disse, é isso aí mesmo. E deu o confere dela. Viu? Então, a gente tem que ser coerente e constante, né? Para a pessoa bolar, porque ela vai conseguir me ajudar nisso, né? Mas se tu não é constante... E tem um outro ponto aqui também, porque eu sei que Jorge Bischoff tem um tipo de público que conecta com a Jorge Bischoff. E o conteúdo que tu tá fazendo tem que conectar com essa persona também. E aí, muitas vezes, as pessoas acham assim, mas eu tô com um engajamento super baixo. Tem que entender que esse tipo de cliente, ele não vai estar sempre conectado, mas ele vai estar te vendo, ele vai estar te acompanhando. E quando ele decidiu comprar, ele vai lá na Gisele, porque ele já te acompanhou repetitivamente, com constância, e sabe que tu faz aquilo bem feito. Então, é importante falar isso também, né? Porque tem padrões, né? Alguns clientes engajam, curtem, comentam. Agora, dependendo do público que tu está se posicionando, não é assim que funciona. Mas não significa que o teu trabalho não esteja dando certo. São perfis diferentes de pessoas que acompanham, e a gente tem que entender que o nosso público é esse, como ele se comporta, que ele não é um público de ficar interagindo em tudo, é um público que é mais reservado, digamos assim. E o que você vai também produzir de conteúdo, que tem que ser um conteúdo de valor, que não seja raso. Sim. Porque senão também você não vai conectar. A nossa mulherada, ela é muito sofisticada, muito inteligente, e ela observa os detalhes. Então, a gente também tem que se puxar para fazer um conteúdo de valor que vai conectar com ela, e quando ela vir à loja ou receber um atendimento delivery, ela vai ter um atendimento diferenciado e realmente que entregue todo o valor que a gente fala sempre. Então, a gente tem que ter consistência em tudo, no virtual, ali nas redes sociais, mas também no físico. Perfeito. E um ponto que não está coerente, dá o ruído, o cliente simplesmente sai. E aí, às vezes, as pessoas não sabem por que estão perdendo clientes ou por que eles não voltam, né? Mas é muito por isso, porque se tu está dizendo que tu é uma coisa, então tu tem que entregar. E quem tem negócio físico tem que estar muito atento para que a experiência realmente entregue aquele valor que tu está gerando. Né? Hoje tem muita demanda
de produtos, de tudo no mercado. A gente tem muita opção. E como fazer para essa nossa cliente ver a gente como primeira opção? Então, a gente tem que se perguntar o que eu posso fazer de diferente, como eu faço para me conectar com essas pessoas, para entregar algo diferenciado, exclusivo, que ela vai gostar, que ela vai se sentir única. Então, é esse o nosso trabalho, todos os dias, de fazer algo diferente, mas que gere valor, que realmente entregue algo além do que ela pode encontrar em outros lugares. Exato. Gi, nosso papo tá fluindo, mas eu quero entender assim contigo, né? Olhando já um pouco para 2026, mais à frente, o que tu entende assim que é o futuro do varejo, o futuro da consultoria de imagem? Eu queria que tu trouxesse isso. Perguntas bem desafiadoras. Varejo, vamos começar por ele. Varejo, ele é muito volátil, é algo que a gente não tem como fazer uma projeção muito alongada, planejar, como é que vai... Não temos como, porque ele muda a todo momento e ele depende muito de fatores externos também, não só de fatores internos. Então, você pode estar com a tua empresa tudo enxuto, redondinho, funcionando, mas acontecer um fator externo que pode mudar tudo. A gente tem um ano que vem pela frente com eleições, então é um ano que essa questão política ela influencia muito na parte financeira, a parte econômica. Então, é uma incógnita, mas a gente tem que continuar trabalhando com constância. Ponto, fazendo o nosso melhor todos os dias e se superando no dia seguinte. É assim que tem que ser. Trabalhando sempre, eu digo que com uma parte mais enxuta também, em questão de investimentos, dá aquela olhada com calma em tudo que vai fazer, para fazer as coisas de uma forma bem coerente. E falando na questão de consultoria de imagem, hoje em dia é muito fácil você abrir redes sociais, ou abrir um chat GPT, enfim, o que você for fazer, e encontrar várias informações ali. Então, eu acredito que em 2026 a gente vai estar se voltando mais para a questão humana, onde a inteligência artificial não consegue chegar. Ter aquele toque, ter aquele observar, as análises. Por isso que o presencial ele tem vindo muito forte em alguns setores. Eu percebo até nos workshops que eu realizo que o presencial ele é a opção decisiva quando você vai fazer uma contratação. Quero aprender um assunto. Eu não quero comprar mais um curso online e eu não assistir. Porque é muito fácil, você passa o cartão e depois não assiste, não acompanha, não aprende nada. Então, o presencial ele traz muitas trocas, e essas trocas são engrandecedoras. Acredito que a gente vai se voltar muito mais para essa parte onde tem contato humano também. Perfeito. A gente precisa estar com o pé no chão, né, do que tu fala, e olhar para esse cenário e não ficar com medo dele, mas enfrentar ele, resiliência e coragem, né, para seguir em frente. Perfeito, muito obrigada, Gisele. Tenho certeza que trouxe muitos insights, não só na área da moda, mas também enquanto empresária, para quem está aqui nos acompanhando. E apliquem, é importante ouvir e aplicar. Eu agradeço pelo convite, foi muito bom estar aqui. É uma conversa de amigas, né? Tudo flui. Vai fluindo, perfeito. Se você está nos acompanhando pelo Spotify, já nos segue. Se for pelo YouTube, já se inscreva no canal para não perder nenhum episódio. Muito obrigada.